tá o TDAH? Vamos falar sobre isso então. Bem-vindos ao canal da Lili TV. Se inscrevam se ainda não são inscritos, compartilhem os nossos vídeos. Esse especificamente é sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas aqui na nossa playlist, aqui no canal, tem outros vídeos. Fiquem atentos, ativem o sininho. Vou falar hoje com vocês sobre a impulsividade. Como eu também sou uma pessoa com TDAH, eu quero compartilhar algumas coisas que eu vivencio. A impulsividade é uma delas, que me acompanhou ao longo de toda a minha vida, gente. Ao longo de toda a minha vida eu fui uma pessoa impulsiva. Mas o que é um sujeito, um indivíduo impulsivo? O impulsivo geralmente toma uma atitude ou várias atitudes na vida sem pensar. Reage sem fazer a reflexão, né? Reage ao calor da emoção, ao calor da raiva, né? No momento ali que acontece uma situação, acaba reagindo ou tomando atitudes sem pensar. E depois vai pôr a mão na consciência, depois que já teve as consequências da sua atitude, e aí quer refletir, aí já foi. Mas tudo é possível mudar. Eu tenho percebido ao longo dos anos a questão da impulsividade. No meu TDAH, ela deu uma equilibrada, ou melhor, diminuiu. Graças a Deus, diminuiu, gente. Diminuiu bastante. Mas como assim diminuiu bastante? Você toma remédio, você faz acompanhamento terapêutico? Como é isso, Lili? No meu caso, nunca tomei remédio. Voltei a fazer terapia há alguns meses, mas mesmo antes da terapia, como que eu percebi essa diminuição na minha impulsividade? Na verdade, foi observando o meu próprio comportamento e as consequências dele. Quando eu era muito mais jovem, que eu tomava atitudes sem pensar, que eu fazia e depois tinha uma consequência danosa na área de trabalho, na área pessoal, na área familiar, porque eu agia pelo impulso e tinha uma consequência, né? E geralmente não era uma consequência boa. Isso me fez começar a pensar, peraí, é melhor antes de eu agir, eu ver o que eu devo fazer antes de eu tomar qualquer tipo de atitude. E isso me fez mudar meu comportamento. A impulsividade foi diminuindo a partir do momento que, pela observação das consequências de atitudes impulsivas, observei e vi que não era legal, comecei a mudar meu comportamento. Mas nem sempre toda pessoa com TDAH tem essa capacidade de frear, né, a impulsividade, mesmo observando as coisas do passado, mesmo tendo como a experiência como guia para poder controlar a minha impulsividade. Tenho que admitir que se eu não estiver totalmente ligada e focada nisso, às vezes escapa alguma coisa. Bem menos do que no passado, mas às vezes pode escapar alguma coisa, sim, né? Infelizmente, a impulsividade, ela não é algo que você tenha o controle dela exato, né? O controle preciso dela. Pelas experiências vividas, pelos resultados ruins, eu particularmente cheguei à conclusão que eu deveria fazer o máximo do esforço para não agir por impulso. Tenho conseguido. Às vezes alguma coisinha ou outra sempre vai escapar, mas tenho conseguido. Por quê? Avaliei a minha vida quando eu era mais jovem e vi que as atitudes não foram frutíferas, né? Ou tiveram frutos não saborosos. Aí resolvi observar mais o meu comportamento e pela observação do meu comportamento consigo evitar maiores danos. Mas nem todas as pessoas têm essa capacidade. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é detectado ou diagnosticado por profissionais específicos. Esses profissionais da área de saúde, psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos, são os mais indicados para fazer o diagnóstico. Então, se você tem qualquer característica, né, de desatenção, impulsividade, hiperatividade,
né? A desatenção é algo primordial aí no diagnóstico, né? Procure um médico. Não adianta ficar só nos testes online, que a gente sabe que existem os testes que apontam para um maior ou menor grau de aproximação aí do TDAH. Procure um profissional e faça uma avaliação. Feita a avaliação, aprenda a viver, né? Falando para pessoas TDAH, que têm TDAH, que já são adultas, aprenda a conviver com o transtorno, melhorando os sintomas do transtorno. Como diz o meu psicólogo, né? O TDAH ele não é meu amiguinho, tem que pegar na mãozinha dele e caminhar com ele. Não, ele não é meu amiguinho, não. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar alternativas para conseguir viver com esse transtorno da melhor forma possível. Como é isso? Diminuindo as coisas que me causam prejuízos, né, que são negativas para mim. Falta de atenção é negativo, impulsividade é negativo, dá para trabalhar tudo isso, né? Então, o TDAH não é seu amiguinho. Se você tem TDAH, já é adulto, descobriu na fase adulta, ou tem o diagnóstico desde criança, mas ainda enfrenta dificuldades para lidar com isso, gente, vamos enfrentar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai conseguindo trabalhar. Hoje eu falei sobre a impulsividade. Num próximo vídeo vamos falar sobre uma outra temática relacionada ao TDAH. Espero que tenham gostado e eu volto mais com Lili e esse tal TDAH. Até mais, gente!